Em nosso estudo de hoje é a última lição do livro Alma e Luz e tem por título Jesus e Renúncia. Estudando a renúncia que o Evangelho nos traça por senda de ascensão, examinemos como se fazia a renúncia na conduta de Cristo para que a nossa exibição de virtude não se converta em falta de caridade. Porque as portas do vilarejo em que surgiu entre os homens se lhe fechasse a necessidade de socorro e refúgio, não se esquivou ao propósito de auxiliar as criaturas da terra e valeu-se da estrebaria para começar o seu divino apostolado de redenção. Porque os doutores de Jerusalém lhe furtassem concurso intelectual na divulgação da Boa Nova, não abandonou a ideia de iluminar-lhe o passo com a luz da revelação sublime e aceitou a colaboração de pescadores singelos para ofertar-lhes o seu ensinamento. Porque sentisse Judas transtornado pela tentação do domínio, não desistiu de auxiliá-lo até o instante que o próprio discípulo desertasse da preciosa tarefa de que se achava investido. Porque Pedro o negasse na extrema hora, não lhe recusa mão firme no reajuste. E porque os homens o tivessem crucificado, impondo-lhe injúria e morte em retribuição de sua ternura e devotamento, não se afasta da terra em definitiva a pretexto de glorificar-se no céu, reaparecendo aos companheiros plenamente redivivos, esquecendo as sombras e ofensas, a recompor os serviços da sua bandeira de aperfeiçoamento das almas, prometendo-lhe cooperação e amor até o fim dos séculos. Lembremos-nos de que Jesus renunciou sempre à felicidade de ser compreendido, para melhor compreender, e de ser amado para amar com mais amplos recursos de entendimento. Faze assim semelhante renúncia ao pé daqueles que a vida te confiou, permanecendo sempre em teu posto de sacrifício, para melhor servi-los no campo da evolução, e terás aprendido que renunciar com o Senhor é trocar o prazer efêmero da superfície para construir no imo da própria alma a soberana alegria da vida eterna. Esse tema renúncia é um tema que sempre mexe muito com a gente, porque a gente encontra no Evangelho segundo o Espiritismo um texto que tem por título o dever, e esse título, esse texto, o dever, ele chama a nossa atenção para aquilo que o coração aponta como sendo uma obrigação nossa, e muitas pessoas às vezes estão do nosso lado e falam, mas isso não é obrigação sua, não. Mas é uma coisa que você sente e que mais ninguém sente. Você sente aqui no coração mesmo que aquela atribuição é sua. E o exercício da renúncia, a gente vai aprender que ele faz parte do aprendizado dessa grande escola que se chama Terra. Vai chegar o dia, assim, em que a gente vai ter, assim, podemos dizer, mais conhecimento ou mais moralidade do que a grande maioria das pessoas da Terra, e a gente vai estar sendo enviado para cá assim mesmo para poder estar auxiliando a todos os outros de maneira silenciosa, é claro, como esses grandes mestres fazem, mas de maneira silenciosa para poder atender a um objetivo maior, que é educacional, que é o trabalho com Cristo. A gente fala assim e tem certeza de que muita gente não vai conseguir entender o que a gente está falando, até porque a gente recebe textos diariamente, e muitos textos daquele assim, olhem para você também um pouco. Às vezes a gente fica olhando para os outros, né, e fica sofrendo junto com os outros. Se a nossa consciência está tranquila, a gente deve trabalhar. Não, mas vamos lá, são etapas, são gêneros de prova. E gênero de prova a gente vai perceber com a doutrina espírita que a cada oportunidade que a gente tem aqui na carne, a gente vai ter aprendizado diferente. E vai chegar um momento em que a gente vai estar exercitando essa coisa chamada renúncia. A renúncia, ela já começa quando você reencarna mulher e vai ter filho. É o maior exercício de renúncia aquele primeiro momento, porque ali você vai ter que parar toda a sua vida realmente para poder se dedicar àquele ser ali que depende totalmente de você. E é uma coisa que vai estar no coração, o coração vai estar falando, agora tem um ser que depende de mim, então
eu começo a me adaptar, eu começo a exercitar essa coisa chamada renúncia. Mas daqui a pouco ela vai começar a acontecer também quando alguém que você ama muito e alguém que fez muita diferença na sua vida começa a passar uma necessidade qualquer, seja por enfermidade ou seja por conta de crise financeira, e você vai sentir no seu coração, aquela pessoa foi tão importante para você, que agora chegou a vez de você também abrir mão de tudo e se dedicar a essa pessoa. E a gente vai encontrar casos de renúncia que são espetaculares. A gente fala, em primeiro lugar, de maternidade, né? Mas a gente sabe que através da maternidade, quando o filho atinge ali a idade adulta e começa a tomar sua vida, muitos vão embora, né, tomam o seu caminho, e a mãe pode até retomar as suas atividades. Mas tem pessoas que nascem, às vezes, com filhos com problemas de saúde que são irreversíveis. E ali está um caso de renúncia espetacular que os espíritos, uma vez conversando com a gente, eles falaram para a gente, olha, a mãe que cuida de um filho especial, esse filho é muito amigo espiritual dela. Tenta imaginar se fora dessa vida, o relacionamento que eles tiveram. E eu comecei a pensar, falei, é mesmo, eu tenho pessoas que eu amo tanto, que se acontece alguma coisa com elas, se elas se comprometem perante a lei divina e trazem uma enfermidade muito grande aí, através da lei de causa e efeito, eu vou ser um que vou pedir oportunidade, deixa eu cuidar dele. Eu tenho certeza que alguém vai virar para mim lá do outro lado da vida e vai falar, você acha que está preparado? Vem cá, vamos fazer uma reciclagem, vamos me colocar para fazer algum curso, para eu me preparar para isso. Agora, vocês imaginam a renúncia do Cristo vindo aqui à Terra. O Emmanuel começa a enumerar, em primeiro lugar, aonde ele nasceu. Ele nasceu num lugar que não tinha mais lugar para seres humanos, para homens, estava tudo lotado. As casas da época, embaixo, na parte de baixo ficavam os animais, em cima ficavam os homens. Como não tinha lugar entre os homens, ele foi obrigado a nascer entre os animais, num lugar bem, o mais humilde, o mais simples possível. Mas não se esquivou ao propósito de auxiliar as criaturas, por conta disso. Aí depois ele fala, os doutores de Jerusalém lhe furtaram o concurso intelectual na divulgação da Boa Nova, mas nem por conta disso ele não abandonou a ideia de iluminar o caminho com a revelação. Tudo bem. Depois a renúncia com relação a Judas, ele não desistiu de Judas em momento nenhum, e o Emmanuel tem uma lição belíssima que mostra lá que Jesus, quando Judas vem dar o beijo derradeiro, ele fala, aqui vieste, amigo. E Humberto de Campos conta para a gente no livro Boa Nova que quando Jesus terminou o seu martírio, a primeira coisa que ele fez em espírito foi lá socorrer o amigo Judas. Porque Pedro o negasse na extrema hora, não recusa a mão firme do reajuste. Também, ó. Então vem mostrando exemplos de renúncias. E por fim, os homens o tivessem crucificado, impondo-lhe júri, mesmo nesse ponto, ele reapareceu e continua seu trabalho até hoje. Quer dizer, é um exemplo máximo na Terra de renúncia. A gente encontra pessoas que têm uma capacidade de renúncia espetacular, e principalmente entre aqueles que dirigem as instituições religiosas de todas as naturezas. Não vou falar somente da espírita, não, mas na espírita principalmente eu conheço pessoas que a vida dela foi toda aquilo ali. Quer dizer, ela renunciou totalmente à vida material, tudo que ela recebeu em dinheiro, ela investiu em melhoria dentro da casa espírita, em obra social e tudo. Quer dizer, a pessoa já traz um conhecimento, uma certeza, essa é a palavra que estava faltando, uma certeza tão grande de que aquele é o caminho correto, que a renúncia para ela já sai de maneira bem mais fácil do que com outras pessoas. Agora, é claro, a gente vai fazendo algumas renúncias de acordo com a nossa capacidade, a nossa possibilidade, já antevendo o que vem pela frente. E o Emmanuel termina fazendo um convite para a gente. Faz assim a tua renúncia ao pé daqueles que a vida te confiou, permanecendo sempre em teu posto de sacrifício para melhor servi-los. Aqueles que te confiou, a gente vai olhar para o lado de maneira mais imediata, é a nossa família. Então ele fala para a gente, faz assim esse exercício de renúncia, você não vai conseguir ter essa pessoa perfeita agora, mas faz o teu papel, procura desenvolver a paciência, renovar
e fazer o teu papel, que a gente vai estar um dia se habilitando a renúncias maiores ao lado do Cristo. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.